E aí, pessoal, duas decisões. Jeromel e Renato. O que fazer nestes dois casos? Chegou a hora do presidente do Grêmio. E nós vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Chegou a hora de apresentar para vocês essa parceria. LR Energia e CCD, para você diminuir a conta da luz e para você também ganhar dinheiro, porque indicou, fechou, levou. No link da descrição você tem tudo sobre esta parceria. Faça parte desse time, faça parte. LR Energia e CCD para melhorar a vida de você. Energia sustentável. Não deixe de participar, você não terá condições melhores para pagar menos a sua luz. Fale com eles, LR Energia Solar. São parceiros aqui do canal, não deixe de falar com eles. Gente, o presidente Alberto Guerra tem duas decisões importantes a tomar nos próximos dias. E é preciso aqui ter também a ideia da dificuldade dessas decisões. O técnico Renato Portaluppi e toda a força que ele contém vai passar a partir de agora por um processo de renovação. E a gente sabe que não é barato. O técnico Renato, que é da confiança de Alberto Guerra, foi Alberto Guerra que trouxe o técnico Renato lá em 2010, foi com Alberto Guerra que Renato trabalhou em 2018, em 2019, naqueles difíceis anos onde o Grêmio tem uma derrota dura aqui contra o River Plate, e depois tem aquele 5-0, principalmente, contra o Flamengo, que machucou muito. Quando Alberto Guerra assume a presidência, é em Renato que Alberto Guerra confia para começar o trabalho de reconstrução, e o seu vice-presidente de futebol, Antônio Brum, já disse, olha, Renato é o nosso treinador. Então o presidente Alberto Guerra terá agora a tarefa de renovar. A gente sabe que ano de Libertadores, maiores investimentos, também é preciso pensar numa renovação com acréscimo dos vencimentos do técnico Renato e sua comissão técnica. É assim que as coisas funcionam. Então, este é o primeiro desafio do presidente Alberto Guerra, pensando na próxima temporada. A mágica de Luis Soares, trazida por Guerra naquele primeiro processo, deu muito certo, e o presidente Alberto Guerra agora subiu a régua e vai trabalhar exatamente para manter isso, ou o Grêmio estar ainda mais forte, com a possibilidade de conquista da Copa Libertadores. Dito isso, nós vamos para a segunda grande tarefa, e essa ainda mais difícil. A renovação ou não de Pedro Jeromel. Por que eu falo como uma decisão difícil? Jeromel, nesta temporada, não rendeu. O custo-benefício do ídolo tricolor foi muito abaixo do que se poderia imaginar. O Grêmio precisava de Jeromel, e Jeromel esteve com uma lesão no joelho, crônica, depois acabou tendo mais dificuldades, depois teve outra lesão muscular, depois teve outra lesão, e não deixou de custar muito caro para os cofres do Grêmio. E uma das situações que o presidente tem citado é a dificuldade financeira enfrentada pelo clube. E isso indica também que essas decisões, e a gente pode colocar de Pedro Jeromel junto a de Renato Portaluppi, envolvem muito dinheiro. Muito dinheiro. E isso faz com que a decisão do presidente seja, de fato, muito complexa. Não adianta a gente aqui dizer, vai lá e faz, vai lá e faz. Não, não. É o presidente que no final do mês tem que pagar a conta. É o presidente que tem que fazer uma engenharia maluca junto com o CEO e sua diretoria para compor os salários dos jogadores e para honrar os compromissos do clube como um todo. Para quem conhece minimamente como funciona esse processo, é muito complicado, e eu vou dizer, entre o dia 15 e o dia 30 de cada mês, o pessoal deve perder o sono para compor as finanças do Grêmio. Deve ser assim, e de fato isso deve machucar muito o dia a dia de todos os clubes. Então, nessa hora, essas decisões, elas são realmente muito complicadas. Muito complicadas. Mas, nestes momentos, e a gente costuma dizer isso, é a hora do presidente. É a hora do presidente.
É a hora que o presidente tem que assumir. E aqui, um pedido até para o torcedor do Grêmio. Um pedido para o torcedor do Grêmio. Seja qual for a decisão sobre esses dois aspectos, é preciso confiar no trabalho dos dirigentes e, sobretudo, no trabalho do presidente do Grêmio. Confiar nisso. Porque a tomada de decisão em algum desses momentos, ela é, de fato, algo muito difícil e que são avaliados todos os momentos. Eu não acredito que o presidente Alberto Guerra vá não renovar com o Renato Portaluppi. Mas se for essa a decisão dele, é preciso que o torcedor tenha ideia de que esse posicionamento é muito baseado em todos os pontos que unem e que desembocam na realidade do Grêmio. Se Alberto Guerra decidir por não renovar com Pedro Jeromel, da mesma maneira. E o inverso também tem que ser considerado correto. Se Alberto Guerra entender que o caminho é a continuidade de Pedro Jeromel e que o caminho da manutenção de Renato é o melhor para o Grêmio, também deve-se apoiar esse posicionamento. Nesta hora, eu tenho muito uma ideia que não é corporativista, mas é uma ideia de respeito às decisões. De respeito às decisões. Aqui, as críticas, e elas são muitas vezes muito fortes, elas se posicionam muito aos fatos, não ao conceito. E agora, são duas decisões meramente conceituais. Meramente conceituais. Eu, por exemplo, vocês sabem a minha opinião sobre a manutenção de Renato, eu acho que o Grêmio precisa virar a página. Mesmo que eu entenda que o ano de 2024 será um ano diferente. E eu já disse para vocês que, por mais que eu queira mudar, eu acho que neste momento, depois que perdeu o Soares, o Grêmio precisa da liderança do Renato. Essa é a minha posição. Mesmo entendendo conceitualmente que o Grêmio precisa virar a página. Mas nesta temporada, neste ano, o Grêmio precisa da liderança dele. Toda essa onda, esse tsunami envolvendo Luis Soares deixou uma lacuna importante. E Renato preenche essa lacuna. E o Grêmio precisa disso. Com relação a Pedro Jeromel, a minha posição é de uma conversa muito definitiva com ele, porque é preciso encerrar ciclos. E este ciclo precisa ser encerrado. Precisa ser encerrado. O Grêmio não pode pagar R$1 milhão se não tiver a certeza de rendimento dentro do campo. Se entender que tem certeza disso e que Jeromel será recuperado e poderá entregar aí 35, 40 jogos, muda o que eu estou dizendo. Mas essa certeza precisa ter. Então, a hora do presidente e a hora do torcedor entender o tamanho da dificuldade destas duas tomadas de decisão. O presidente sabe melhor do que ninguém o que é melhor para o Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.